Olá, sejam muito bem-vindas! Nós estamos na segunda live de aquecimento para o nosso código Ser Mãe. E se você está assistindo aqui ao vivo, daqui a pouco eu te ensino como se cadastra para o nosso evento. E se você estiver assistindo a gravação ou pelo YouTube, vai estar um link aqui abaixo do nosso vídeo. E hoje, queridas, o nosso tema é mais do que importante. É algo que não é falado, mas eu preciso aqui gritar para vocês hoje sobre um processo de limpeza que vai muito além de detox e alimentação. Hoje nós vamos falar especificamente sobre limpar o nosso corpo, como se fosse a casa mesmo, quando a gente limpa para receber uma visita. Pois você já pensou que talvez, além de limpar o seu corpo de alimentação, de hábitos ruins, a gente precisa limpar de inquilinos? Existem parasitas, fungos, bactérias, seres extras que estão morando dentro do nosso corpo e que, se a gente não souber se existe e como tirar, eles podem estar roubando as nossas vitaminas, atrapalhando os nossos hormônios. E falar sobre desparasitação não é atrasado, não é do século passado, não é modinha. Falar sobre desparasitação, arrancar as larvas, os vermes, as ovas e os parasitas é uma medicina ancestral, sim, e se faz necessária até hoje. Porque, independente da grana, do poder aquisitivo que você tem, das condições de saúde e até mesmo de saneamento básico que a gente mora e tem na nossa cidade, a gente se contamina com parasita em qualquer lugar. Você pode estar num restaurante lá em Dubai e você pode estar se contaminando dependendo da água, dependendo do jeito que foi feito. E esses parasitas, eles são muitas vezes o quê? Invisíveis. Então, vamos conversar aqui hoje, porque para você que está chegando agora, que já está nas tentativas há algum tempo, para você que tem algum diagnóstico e acha que já tentou de tudo, a gente tem muita coisa para fazer no quesito primeiro passo da rota da fertilidade, que é limpar o nosso corpo. Eu ensino vocês que a gente não começa as tentativas para engravidar namorando mais vezes, tirando o anticoncepcional, indo ao ginecologista e fazendo aquele ultrassom básico. Nananina, não. O primeiro passo das tentativas, que é o passo 1 da rota, é limpar. Não adianta nada eu fazer exame, namorar um monte, tomar vitaminas, se o meu corpo está intoxicado, inflamado e com verme, que vai estar roubando meu complexo B, que vai estar consumindo todo o meu zinco e que vai estar atrapalhando o meu ciclo menstrual. Então, essa live hoje faz parte da nossa semana de aquecimento para o maior evento de todos do ano, que é o Código Ser Mãe. E se você ainda não entrou no código para participar dia 30, dia 1 e dia 2, agora, final do mês, início de julho, nosso evento completo e gratuito, digita fralda, isso mesmo, fralda, aqui nos comentários, para você garantir o seu convite. Para quem estiver assistindo depois da gravação ou estiver pelo YouTube, vai ter um link aqui abaixo do vídeo para você acessar e se inscrever para o nosso evento. Bom, para quem chegou aqui agora, não conhece tanto a Moni, eu sou nutricionista especializada em saúde da mulher, do homem e fertilidade, e há mais de 16 anos estou aqui ajudando casais nesse mundo a conquistarem o sonho da maternidade. Casais esses que têm alguma dificuldade, querem se preparar para melhorar os diagnósticos, ou você que está aí, ó, querendo muito ser mamãe, não vê a hora, você chora, você faz teste, fica assim aguardando ansiosamente pela vinda do bebê e nada. Mônica, mas eu não tenho nenhuma doença, não tenho nenhum diagnóstico, por que que meu bebê não vem? Calma, não é culpa sua. Você simplesmente pode não estar pronta. Tá faltando alguma coisinha, mas eu prometo que a gente vai destravar, prometo que a gente vai entender o que pode estar acontecendo e te preparar para aumentar as suas chances. Combinado? Então, o passo 1 da rota da fertilidade, que é fazer uma boa faxina, como se você fosse receber alguém na sua casa no próximo final de semana, é faxinar o nosso corpo. E se eu faxino minha mente, o meu corpo, o meu intestino, minhas emoções, as cargas tóxicas, cargas invisíveis e até mesmo pensamentos negativos, o que acontece? Eu começo a liberar o meu corpo para gerar o meu bebê.
A Organização Mundial da Saúde, será que você sabe sobre isso? Ela estima, presta atenção nesse dado, a OMS, Organização Mundial da Saúde, ela estima que 1 a cada 3 de nós, seres humanos, estamos com alguma parasitose. Então, é muito mais comum do que você possa imaginar que você, o seu esposo e até o seu cachorrinho estão com vermes. Tem um estudo recente que comprova que os vermes que habitam no nosso corpo, eles reduzem demais a absorção de ferro, de B12 e de zinco. Então, você pode estar aí com queda de cabelo, sem memória, cansada, com a perna inchada, sem libido, irritada, porque os vermes que estão aí dentro do seu corpo estão o quê? Pegando as vitaminas que você come. E se eu não sei que de 1 a cada 3 pessoas possivelmente tem verme, eu não sei como identifica, nenhum profissional que eu fui me falou, não me disseram nem se eu tenho, muito menos como é que eu arranco esses inquilinos, eu fico ali alimentando esses inquilinos que não estão me pagando aluguel. Imagina, tem um monte de verme aí que nem te paga aluguel, ele tá só comendo as suas vitaminas. E aí, como que o cabelo vai ficar bom? Como que as unhas vão crescer? Como é que vai ter libido? E se eu tô colocando o meu corpo para habitar, ser a casa, a morada de outros inquilinos, como que vai caber o bebê? Não tem como aumentar a fertilidade se eu tiver verme, entendeu? Por exemplo, os fungos, eles aumentam a resposta inflamatória do nosso útero. Então, tem gente que tem micose, tem gente que tem candidíase e tem uma alteração muito importante na vagina, no microbioma vaginal e não consegue engravidar por conta de fungo. Tem muita mulher que tem candidíase, que faz parte ali da síndrome fúngica, ou giardia, e tem maior risco de ter o quê? Ciclo menstrual sem ovulação, que a gente chama de ciclo menstrual anovulatório. Alguém aqui já foi identificado sem ovulação? Nossa, Mônica, eu não tô ovulando. Minha médica falou que meu ciclo é anovulatório. Mulheres com ovário policístico normalmente cursam com anovulação. Menstruação toda bagunçada, nunca sabe quando vai vir, e pode ser que você, junto com esse quadro de SOP, de síndrome do ovário policístico, esteja com verme. E aí bagunça todos os seus hormônios, mas ninguém olhou para o exame, ou ninguém escutou, perguntou os seus sintomas para ter uma escutativa com carinho e acolhimento, para saber que pode ser que você esteja com verme. Então, por exemplo, TPM intensa. Quem aqui tem TPM de querer arrancar os cabelos, mandar o marido para fora, dormir lá no quintal? Quem aqui tem essa TPM absurda? Mesmo com exames normais. Quem aqui tem aquele inchaço abdominal que fica assim, nossa, estufadíssima, com muitos gases? Quem aqui tem prisão de ventre? Coceira, coceira vaginal, coceira anal, coceira generalizada. Pode ser verme. Quem tem muito cansaço, névoa mental, quem sofre com problemas de sono. Nossa, mano, eu sofro com uma insônia terrível. Tem noite que dorme, tem noite que não dorme. Essa insônia terrível, ela pode ser verme. Fala, meu Deus, a alergia, a urticária sem explicação. Tem gente que fala assim, mas toda época no frio meu cotovelo começa a coçar, minha pele começa a partir, minha pele racha, fica cheia, né? Começa praticamente sangrar. Isso tudo é síndrome fúngica. Você pode estar com isso desde que você nasceu, desde criancinha. Eu já cuidei de pacientes que têm a pele com urticária, com alergia, com dermatite, há mais de 20 anos e não sabia que era fungo. E se você tem fungo, a sua imunidade cai. Se você tem parasitose, a sua imunidade cai. Logo, toda vez que a imunidade está mais baixa ainda por causa da temperatura e do clima, além de rinite, sinusite, otite, você fica com a pele partida, com o cotovelo tudo engruvinhado, com a cutícula ressecada, com muita coceira. Não adianta nada tomar remédio e passar pomada. Ai, Mônica, mas isso atrapalha engravidar? Pois é, e muito.
Porque quando o seu corpo não está com as mínimas condições de saúde, você tem dificuldade para gerar, fora se tem algum diagnóstico. Ah, Mônica, mas e por que aquela mulher que fuma, que bebe, que usa crack, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tem um monte de bebê? Que é a polêmica dos últimos dias aqui nos... A história dela, problema dela, ou a bênção dela. Ela pode fumar, beber, fazer tudo errado e ter tido 7 filhos, mas você quer arriscar? Você quer beber, fumar, ficar debaixo da ponte e tentar ter filhos assim, nessa condição? Não quer, não quer. E não vai se submeter a essa condição. Então, para nós aqui, para vocês principalmente, que querem ter filhos mais inteligentes e saudáveis e querem aprender como preparar o corpo de fato para reduzir o risco de todas as doenças e ter uma gestação e uma criança perfeita, é claro que a gente vai usar tudo que a ciência tem a nosso favor para fazer o nosso melhor. Então, sim, é comprovado que o café faz mal, que o álcool faz mal, que a droga faz mal. Ah, mas eu bebo uma caixa de cerveja e já tive 3 filhos. Continua assim. Deus te abençoe, mas no nosso caso não é assim. Tem uma grande parcela de mais de 30% da população com dificuldades para engravidar. Fora quem não sabe, quem nem tentou ainda. Milhares de casais aqui esse ano nem começaram a tentar. Só que a hora que tentar vai descobrir que tá com dificuldade. E aí? Não vai fazer nada? Vai continuar só namorando? Só fazendo teste? Só ficando ansiosa esperando a menstruação atrasar? Vai lá e compra um monte de teste na farmácia, gasta um monte de dinheiro e nada do bebê chegar? Vai ficar chorando no banheiro sozinho, solitária? Pelo amor de Deus, lindeza, vocês não merecem isso, não. Vamos cuidar, vamos melhorar, vamos praticar o amor próprio, cuidar do relacionamento para que a nossa família seja abençoada e muito melhor. Então, por exemplo, essas parasitoses que acontecem, esses vermes e tudo mais, inclusive, eles afetam a fertilidade do seu esposo. É, protozoário, lembra disso na escola? Fungo, verme intestinal, eles podem comprometer a produção dos espermatozoides e a motilidade do esperma, ou seja, fica mais lento, nada para trás, fica cambaleando. Ó, a live está sendo em 2 redes sociais, no Instagram e no YouTube, então por hora eu olho para os 2 lados, tá? Então, se tem protozoário, fungo, bactéria, verme, eu posso ter infecção nesse espermatozoide do marido, infecção ali no testículo. As amebas e os eumintos, por exemplo, aqueles bichinhos bem feios, eles causam uma inflamação crônica. E aí o marido não sabe. Por quê? Porque não dói, não coça, não sente cheiro. Só que vai interferir na absorção das vitaminas como zinco, selênio e vitamina E, que é fundamental para ajudar o espermatozoide a gerar um bebê na mulher. É fundamental para gerar a tal da espermatogênese, que é criar novos espermas. E alguns parasitas, ainda para piorar o cenário todo, eles liberam toxina, que deixa o quê? O marido mais irritado, nervoso e prejudica a integridade do DNA, como se desmanchasse o DNA, o espermatozoide fica fraquinho. E o que eu posso perceber, Mônica? Como que eu posso avaliar? Existe algum exame? Me fala, calma que eu vou ensinar aqui um teste para vocês fazerem. Ele não diagnostica, mas ele faz a gente pensar fora da caixa. Então, o seu marido, por exemplo, ele pode estar com muito pum, com flatulência bem fedorenta. Ele pode estar tendo também estufamento. Qual marido aqui que tem muito estufamento? Alteração de humor. O marido parece que tem a TPM. Uma hora tá irritado, nervoso, outra hora tá feliz, eufórico. Alteração de humor pode sim ser presença de parasita. Pele com acne. Não é comum marido ter pele acneica. Acne de adulto. Marido com muita acne, que você tem que ficar lá limpando, indo para esteticista fazer limpeza de pele, ou mesmo um suor com odor forte, uma pele oleosa, pode ser verme. Libido baixa. Não é comum os homens estarem com a libido baixa. Mulher, sim. A gente, né? Libido baixa. Homem, não. Qualquer coisa tá querendo namorar. Mas se o homem tá com a libido mais baixa ou com uma libido irregular, que depende do temperamento dele, ele pode estar com verme, sim. O que mais, Mônica? Aquele sono agitado, aquele sono noturno que vira para cá, vira para lá, abraça travesseiro, ronca, peida, dorme, arrota, faz xixi. Pode ser verme.
Meu Deus, pois é, e se o marido tá com verme ou com infecção de fungo recorrente, aquele pé de atleta, pé horroroso, pé descamando, pé feio pra caramba, inclusive o homem pode estar com uma síndrome fúngica que dá cândida no pipi, cândida peniana, micose, maridos com micose, com frieira, afeta os espermatozoides. Por quê? Porque o fungo ele forma uma teia dentro do nosso corpo, via intestino. A hora que sai ali no pé, na pele, é igual o morango. Não tá só aquela parte que você vê o bolor, contaminou a caixinha inteira. Então, a infecção fúngica recorrente, ela não tá só no local ali da micose do pé da unha. Ela já tá no intestino. E aí existe um teste simples. Por que nós estamos aqui? Quem chegou depois? Nós estamos falando sobre parasitas e o quanto que eles atrapalham a fertilidade e como a gente descobre o que a gente faz para arrancar esses inquilinos e melhorar a nossa saúde, porque, de fato, nenhum profissional ginecologista, por exemplo, fala sobre isso durante as tentativas. Ninguém que vai fazer FIV sabe sobre desparasitação. Gente, é muito comum e a gente precisa fazer pelo menos 2 vezes no ano, independente se você viaja ou não, precisa tirar os parasitas, porque é normal, a gente só andar descalço já pode estar pegando parasita. Então, tem um teste rápido para fazer em casa, mas ele não é um diagnóstico, ele é só para acender o alerta para a gente procurar ver mais detalhes, ok? É um teste da saliva. Ele é usado como um rastreio auxiliar, não é validado como um teste diagnóstico. A gente tem que ir atrás do exame de fezes, exame de sangue, por aí vai que eu já vou contar. Então, em jejum, você vai pegar um copo com água filtrada e você vai cuspir. Presta atenção aqui, ó. Vai ter resumo da live. Eu já vou liberar o resumo da aula de ontem, que tá pronto, lindo, maravilhoso. Para quem não viu, a gente falou de detox. E hoje a gente está falando de desparasitação. Tudo da parte 1 da rota da fertilidade, ok? Pega um copo, água filtrada, cospe. Cospe no copo. Se formar fio, pontos turvos ou afundar, pode indicar uma desbiose intestinal e pode indicar a presença de fungo. Se a sua saliva estiver estranha, pesada, isso não é um diagnóstico, tá? Pode. Só que isso é um convite, esse teste é um convite para você olhar para o seu hemograma, para você ir atrás, para você ter alguém especializado que crocheque os sinais, os sintomas com os exames, que analise o seu corpo. A gente não vai ver só pela saliva. Por exemplo, outro teste, teste 2, à noite. No meio da noite, 2 da manhã, 4 da manhã, mais ou menos nesse intervalo, você acorda. Você acorda com agitação, com calor, com suor ou com bruxismo. Gente, bruxismo tem a ver com parasitose. Quem aqui sabe dessa informação que bruxismo pode estar relacionado a verme? Está relacionado. Esses sintomas de acordar suado, agitado, com bruxismo, pode indicar uma atividade noturna de parasita. Pode ser oxiurus, pode ser giardia, sabiam? E esses parasitas, eles se alimentam das nossas vitaminas quando a gente está descansando. E aí, esse movimento dos parasitas faz o quê? A gente, ó, acordar. Então, vocês estão vendo que tem muitas coisas escondidas, muitos segredos por trás da nossa falta de saúde, porque muita gente fala assim, Mônica, mas eu não tenho nenhuma doença. O médico falou que o meu exame tá tudo lindo. Tá, será que ele viu esse exame de verme? Pega aí o seu hemograma. Pega aí o seu hemograma. 10 pessoas que me mandarem no direct depois a foto do hemograma, eu vou gravar um áudio explicando. Mas, ó, me manda o hemograma depois. Mas para quem tiver aí, eu vou até pegar o meu. O hemograma, aquele exame básico que a gente faz, que custa bem baratinho, tem um exame que chama eosinófilos. O eosinófilo do hemograma, ele tem que estar abaixo de 2. O ideal é 1%.
Se ele tiver 3, 4, 6, 7, 9, pode ter certeza que você tem verme. Acima de 2, ele indica que você não está passando bem com algum alimento que você come. Você está com alguma intolerância alimentar. Passou de 4, é verme. Tem verme aí. E esse conflito, olha para o eosinófilo, foca nele. Quanto é que tá? O meu tá 0,9, tá sem verme, tô desparasitada. Quanto é que tá o de vocês? Eosinófilos. Esses vermes, eles costumam ter o foco no intestino. Só que eles andam no nosso corpo. Então pode ter verme aqui, pode ter verme no ovário, pode ter verme dentro do útero, não apenas no intestino. Olha lá, Glaucia tá com verme, precisa desparasitar. Então, assim, Moni, é todo mundo que tem que desparasitar? Não, tem gente que não tá com parasitas, então não é 100% para todo mundo, mas muita gente, uma a cada 3 precisa. E aí a gente vai descobrindo quem tem sintoma, quem tá com verme, quem precisa passar por essa parte. Sim, Leide, eosinófilos também indicam intolerâncias alimentares até 3, 4. Passou de 4, é verme. Além da intolerância, tá? Tá, eu posso estar com o eosinófilo baixo e ter verme? Pode. Pode também, tá? Então, não é todo mundo que precisa, mas grande parte, vamos supor que 30% de vocês aqui precisam. Só que tem uma questão emocional que eu preciso acrescentar. Esses parasitas, esses vermes, eles são necessários também para o nosso corpo. As bactérias também são necessárias para o nosso corpo. Eles são comensais, eles são ajudantes biológicos. Eles sobrevivem no nosso corpo também e é normal a gente ter uma quantidade, uma parte de parasitas, bactérias e fungos no nosso corpo. Faz-se necessário. O que não pode é ele estar em grande quantidade, um volume que está tirando a sua saúde. Só que quando a gente está em conflito emocional, por exemplo, eles aparecem como se a gente estivesse tentando reconstruir as paredes, os tecidos do nosso intestino, por exemplo. Então, os vermes e os fungos, de fato, eles ficam mais no intestino. Por quê? Porque são órgãos o quê? De absorção. São órgãos de nutrição. E o intestino, ele tem tudo a ver com a fertilidade. Se o intestino vai mal, a fertilidade despenca. Então, você pode ter 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, não ter nem endometriose, nem mioma, nem nenhuma doença, mas você está com parasitose e imunidade baixa. E isso basta para travar um pouquinho sua fertilidade. Que aí você não tem muco, não ovula direito, não sabe o dia certo. E assim, uma coisinha que você aprende, aplique, limpa o seu corpo, puf, consegue engravidar. Tem uma aluna, inclusive, que ela já tinha feito 4 fertilizações. Quem aqui fez FIV sabe o valor que é o investimento para fazer uma FIV. Ela tinha feito 4, sem sucesso. Anos tentando engravidar. Mais de 100 mil reais investidos para tentar ser mãe. E a gente não compra o bebê. Não há dinheiro no mundo que coloque o bebê no nosso ventre e no nosso colo. A gente precisa estar pronta. Os procedimentos, eles contribuem, mas eles não são um milagre. Essa paciente, depois, olha isso, depois que a gente desparasitou, tirou verme, fungo, bactéria, ajustou a alimentação em 3 meses. 3 meses ela engravidou. Era verme, era uma parasitose, estava inflamada, nunca que o bebê ia colar. Você imagina você ter feito 4 fertilizações in vitro e engravidar depois de uma desparasitação? Pelo amor de Deus. O exame é o hemograma e vocês vão olhar eosinófilo, tá? Então, esse conflito de identidade, território, de uma sensação de repulsa, de contaminação, falar, gente, eu tô com verme, credo, que nojo! Mas é como se o nosso corpo ele tivesse intoxicado. Alguém entrou aqui dentro. Eu tô com má nutrição, porque alguém tá roubando as minhas vitaminas. Eu tô com uma carência afetiva, eu tô me sentindo abandonada, eu tô me sentindo invadida. Então, tem umas questões. Olha lá, a Miriam precisa desparasitar, Senhor da Glória. Tá? Parasita aí. Então, se o seu corpo ele não está lidando com esses conflitos de limpeza e o seu corpo ele não está passando por um processo de faxina,
ele não vai priorizar a reprodução, ele não vai priorizar a vinda do bebê porque não está tendo que espaço, não está tendo hormônio para isso, não está tendo imunidade para isso. Ou seja, a energia biológica, ela vai para cuidar de você e não para o bebê. Fala, ó, agora não é hora, agora não cabe aqui. Então, o nosso corpo, ele tenta nos ajudar, fazendo o quê? Mostrando sinais, ó, a pele tá explodindo aqui de espinha de acne, ó, o cabelo tá caindo, ó, seu muco não tá aparecendo. Só que além de o corpo estar gritando e mostrando sinais e sintomas, o corpo ele tá lidando com os vermes. Então vamos tirar, tá, Mônica? Então vamos lá. Como que eu faço essa limpeza? Como que eu tiro esse verme e faço a desparasitação? Obviamente que existem inúmeros protocolos, inúmeras formas de fazer desparasitação. Primeiro, então, a gente identifica quem precisa, se tem sintomas, para depois fazer. Então, de novo, não é para todo mundo tudo, tá? Por isso a personificação dos nossos protocolos. Mas hoje vocês precisam entender que isso existe e precisam entender que é legal fazer. Se você não está passando bem, está com eosinófilo alto, está com coceira, tá com deficiência nutricional, tá irritada, nervosa, pode ser que tenha verme. Tá acordando, pão fedorento, suor fedido, pode ser verme. Então, a gente pode usar estratégias alimentares, que eu vou contar aqui agora, e deixar de presente no resumão para vocês. Só que também existem estratégias mais aprofundadas que tem paciente que precisa, que a gente usa tintura, que são gotinhas, a gente pode usar quânticos, a gente pode usar fórmulas manipuladas com ingredientes, mas que isso a gente só faz, obviamente, olhando o seu caso. Tá, Mônica, o que eu posso fazer agora, começando amanhã? Sim, Liliane, 5 é altíssimo, tinha que estar até 2. Precisa desparasitar. Existem protocolos que a gente faz só na fase da lua. E outros protocolos a gente faz qualquer dia. Mas tá, Mônica, o que eu posso começar a fazer? Você pode começar a fazer coisas naturais e saudáveis, que eu vou deixar no resumo e já vou te ensinar agora, que você tem na sua casa. Coisas simples, coisas simples. Existem alimentos específicos, por exemplo, como hortelã. Quem aí consome hortelã? Alimentos como óleo de coco. Quem aí tem óleo de coco? A noz, alho, semente de abóbora. Alguns chás que eu vou deixar aqui para vocês que já fazem um processo de arrastar parasita naturalmente. Então, por exemplo, ontem a gente não falou para tomar um shot de manhã? Você pode incluir uma colher de chá de óleo de coco, porque o óleo de coco ajuda a matar os parasitas. Você pode comer meio mamão papaya pequenininho ou um pires de mamão e comer 10 sementes. Como que eu faço para comer as sementes para arrastar parasita? Você pode triturar 10 sementes com um pouco de água no liquidificador e tomar aquele caldinho das 10 sementes trituradas, porque de fato com o dente você não vai conseguir mastigar a semente, ela ajuda a arrastar, ela ajuda a matar os parasitas. Você pode comer açafrão. Açafrão ajuda a mandar os parasitas embora. Então, coisas simples que a gente já vai colocando, mais alho na alimentação. Você pode mastigar, André, não tem problema, mas o nosso dente ele não consegue desmanchar totalmente a semente do mamão e é meio estranho, né? Então eu prefiro bater. São estratégias desparasitantes, naturais, eficazes e acessíveis, que a gente incluindo todos os dias não vai permitindo que os vermes fiquem. Agora, Mônica, eu tô assim com o eosinófilo de 9. Eu tô com o eosinófilo de 10. Vamos ter que fazer um protocolo individual, é claro, mais potente, com tintura, com erva, com planta, com tudo isso daí, tá? Para pegar o resumo, digita fralda, fralda de bebê mesmo, fralda aqui nos comentários para ir para o grupo, se inscrever no nosso código Ser Mãe, porque é lá no grupo que vocês vão ter todas as orientações mais importantes, os links, as aulas, os convites e os resumos e os presentes. E quem está assistindo a gravação depois ou vendo no YouTube, o link do grupo para se inscrever no código Ser Mãe vai estar aqui abaixo da live. Que mais? Verdura amarga, rúcula, escarola, espinafre, agrião, ajuda muito no processo de desparasitação. Então, bota verdura amarga, não fica só no alface, não.
vai para rúcula, vai para escarola. Eu como rúcula de 5 dias na semana. Muita rúcula. Por quê? Porque ajuda. Ah, não gosto de rúcula crua, faz abafada no meio do ovo. Canela, chá de hortelã, erva doce, são alimentos que ajudam a arrastar os vermes. Sopa de abóbora com bastante alho, com couve, é importantíssimo. E bota uma sementinha de abóbora por cima, tostadinho no azeite, fantástico. Isso já vai o quê? Te ajudando muito. Então, quando eu entendo que se eu limpar o meu corpo, eu consigo. Gente, imagina a casa limpa. Não é uma delícia chegar em casa e a casa tá cheirosa, o lençol limpinho, aquele quarto aconchegante. Oh, meu Deus, que gostoso! É assim que o nosso bebê se sente ao chegar no nosso útero quando o nosso corpo tá bom. Ele vai ficar. Para o meu útero ficar com endométrio bacana, grosso, trilaminar e grudar o meu bebê para a gestação seguir adiante, eu preciso de nutrientes. Se tiver verme comendo as minhas vitaminas, eu não tenho nutriente para espessar o meu endométrio. Então eu preciso tomar vitaminas para repor. Só que se eu tenho verme, quem que está comendo as vitaminas? Sou eu ou os vermes? Então, tem ali uma competição. Então, a partir do momento que eu entendo que limpar a mente, limpar o meu corpo, tirar metal pesado, tirar pensamento negativo, tirar pessoas que tiram minha energia, né? Aquelas amizades tóxicas que eu nem conhecer na vida. Isso tudo mina a nossa energia de ser mãe. E ser mãe é algo completo. O nosso útero, ele é o nosso primeiro coração. Ele é o nosso segundo coração, né? Mas ele é idêntico ao coração. Aqui tem amor, aqui gera vida. Se eu não tô bem, se eu tô muito ansiosa, muito frustrada, muito concentrada em outras mil coisas, eu não foco para a maternidade. E o que a gente vem estudando, que é mais lindo, é estar bem para poder gerar. Não é gerar de qualquer jeito, não é gerar em qualquer momento, não é gerar um filho aos trancos e barrancos. Todas vocês aqui, acredito eu, que construíram a família, construíram a carreira, trabalham, estão mais estáveis, têm um pensamento de vida diferente, querem colocar uma criança no mundo com muito mais segurança e não ao acaso. Não quer pôr para dar embora, não quer pôr para separar, não quer ter um filho para desmanchar a família, muito pelo contrário. Eu acredito demais que Deus nos prepara para a gente aumentar as taxas de sucesso e ter mais amor e cuidar melhor e gerar com mais saúde. Não é por acaso que a gente passou por dificuldades. Por que que eu, Moni, teria dificuldades? Ué, quem sou eu para falar se Deus tinha ou não que me dar dificuldades? O que eu sei é que Ele me deu os problemas, eu resolvi, estou aqui para ajudar vocês. Olha só a oportunidade de estar perto de alguém que entende, que sabe, que se especializou, passou por isso e consegue pegar na minha mão. É muito valioso. Eu não tive isso há mais de uma década atrás. Eu não sabia, ninguém me ensinou. Eu fui atrás, estudei, me especializei e hoje eu posso ajudar vocês. Vocês não precisam ir para a faculdade, fazer pós-graduação. Vocês podem pegar o conhecimento ali no Código Ser Mãe. Já estamos aquecendo os motores para lá, mas vocês têm a oportunidade gigantesca de mudar o rumo da história, de ser mais plena, de se tornar uma mulher mais saudável, uma mulher com mais prazer, uma mulher com mais saúde, com mais vigor, com uma pele melhor, com cabelo melhor, com relacionamento melhor. Para que tanta toxicidade? Para que tanto estresse? Para que ser a flor da pele tão irritada? A gente tem que ser o que? Feliz. A gente tem que ter o que? Alegria. A gente tem que ter um relacionamento próspero. A gente tem que ter bênção. A gente tem que ser bênção na vida das pessoas. E para eu ser bênção na vida do meu próprio filho, por que que eu vou continuar enchendo a cara, comendo errado, engordando, sendo nervosa, irritada, brava para ficar gritando com meu filho depois? Não. Deus manda na hora certa. E se não chegou ainda, é porque a gente não está pronto. Então vamos criar esse movimento, vamos sair da zona de conforto, vamos querer mais e melhor, estar bem. Se eu não tenho libido, vamos procurar
Entender por que eu tô sem libido. Será que é o meu marido que não me dá bom dia, não me beija, não me abraça? Será que a gente só briga, grita e sofre? Será que a libido é por isso? Porque a libido é emocional. Por que eu tô com a progesterona baixa? Será que eu tô com verme? Pode ser. Só que eu posso estar com a progesterona baixa porque eu tô cansada. Porque a vida tá pesada, porque eu tô me cobrando demais, o meu útero tá o quê? Fino, falando que agora ainda não tem espaço. Se eu estou com deficiência hormonal, com a progesterona baixa, que é o hormônio vida, que vai segurar o meu bebê dentro do útero, o que está pesado? Por que eu não estou conseguindo segurar as vitaminas para que eu consiga segurar o bebê? Por que toda essa fraqueza? Por que se eu como fruta, verdura, legume, carne, ovo, arroz, feijão, por que eu não estou bem nutrida? Ou tem inquilino, verme, ou tem bactéria, ou tem fungo, ou tem alguma inflamação. E aí, o meu intestino ele não consegue segurar a vitamina dentro de mim se eu tiver inflamada. Ele manda para o vaso sanitário, vai tudo embora para a privada. Então, a gente precisa descobrir. Existem também exames de fezes, coprológico funcional, por exemplo, que vê, tem exames super profundos, muito interessantes, que às vezes a gente precisa pedir para ver na paciente quais são as bactérias que tem. Esses dias eu avaliei uma paciente que estava ali, ó, com 4 fungos, bactérias, parasita, um horror. A gente está fazendo um protocolo mais potente, sabe? Quando ó, precisa limpar com que boa, com alvejante, com umas coisas mais fortes. Não tá dando certo só com sabão em pó e detergente? Pois é. Então, a limpeza do nosso corpo, ela depende do nosso estado atual. Tem gente mais inflamada, tem gente menos inflamada. Tem mulheres que engravidam mais novas, tem mulheres que engravidam mais tarde. Porém, tem mulheres jovens completamente inflamadas, muito pior que mulheres mais velhas. Então, não dá para comparar com a grama da vizinha, nem pela idade, nem pelo diagnóstico. Hoje mesmo eu acordei, abri o celular, depois da oração, tinha uma mensagem da Aline, comentei dela na live de ontem, que é uma paciente que perdeu 6 bebês. Quem estava aqui ontem escutou. E a Aline era muito ultra power inflamada. Magrinha, pequenininha, só que estressada, rabugenta, sem alegria na vida e já tinha enterrado 6 meninas. Vocês têm ideia do que é isso? 7 anos da vida tentando engravidar, dos 30 aos 37, e todas as vezes que ela conseguia, ela perdia. Gente, é uma dor inimaginável. Você sair do hospital com um caixão e não com o bebê conforto. Pensa, olhar na maternidade, todo mundo saindo com o bebê e você não. Imagina. A Aline estava no último aborto dela, que foi o 6º. Menina, quando ela viu um vídeo como esses, assim, uma live, ela falou: ah, deve ser mentira, né? Não é possível. E naquela época ela mandou mensagem, eu acabei até ligando para ela. Ela se tornou nossa aluna, se tornou nossa paciente. Nós cuidamos da Aline. E, gente, ela tinha muitas alterações. Ela mandou assim um calhamaço de exames, só exame que avaliava a doença, que ela não tinha. E ninguém descobria o que a Aline tinha. A Aline nunca tinha feito o passo 1 da rota da fertilidade, que era limpar. A Aline ela só tomava remédio, fazia tratamento e só entrava. Não saía. Adianta o que você comprar vitaminas caríssimas se o seu corpo não absorver? É igual tentar tomar colágeno ou passar creme no cabelo e você não absorver. Adianta passar para fora? Adianta passar creme na pele se dentro tá lotado de espinha? É só tapar o sol com a peneira. E quando a gente limpou o corpo da Aline, desinflamou, desparasitou, gente, a Aline estava cheia de sinéquia, de aderência, tudo colado de tanto aborto. Ela precisou até fazer uma limpeza ali de tanta, parecia super bonder, né? De tão colado que estava o útero dela. Depois que a gente desinflamou, a Aline engravidou em 3 meses, naturalmente. E ela tem a bebê no colo, ali já nasceu, uma bênção, super saudável, inteligente, linda, fofa. Só que a Aline
para ela ter tido a bebê no colo, a primeira coisa foi não ter desistido do sonho de ser mãe. Então, você que está aqui, com a Aline, no caso, tinha 37 para 38, quando ela teve a Liz. Mas ela já queria ser mãe desde os 30. Você pode estar aqui com 30 e poucos anos, querendo ser mãe há muitos anos. Tem gente aqui com 42 querendo ser mãe faz só 2 anos. Só que, gente, 2 anos ou 10 anos para todas nós tudo é muito. Não importa, não dá para comparar. Eu não quero que você perca 6 bebês como a Aline. Eu jamais quero que você espere 7 anos para engravidar. A gente está aqui porque a fertilidade nos pede urgência, sim. A gente está aqui para virar a página e ficar pronta. A gente está aqui para comemorar o teste positivo. A gente está aqui para transbordar o amor no nosso relacionamento, poder tirar foto, poder comemorar o Dia das Mães, poder ganhar um presente, poder viver a maternidade. Olá, Mariana, estou desde os 39, desde os 30 e já estou há 9 tentando. Pelo amor de Deus, eu não quero mais isso para vocês. A gente assim, ó, checkmate, vamos virar a página, o que está faltando? Se tem uma pessoa no mundo que vibra, que tem sangue no olho, que acorda todos os dias há 16 anos querendo ajudar o mundo, essa pessoa sou eu. Por mais que eu não consiga botar a voz no mundo, já tenho ajudado 40 países, mais de 51 mil casais, ainda é pouco, pelos 8 milhões de casais inférteis só por aqui. A gente tem que criar uma força, uma comunidade cada dia mais forte, ajudar mulheres que estão sofrendo calado e a gente fazer acontecer. A gente tem que agir. Não dá para vir aqui escutar num post, ver uma mensagem, entrega para Deus. Gente, Deus só faz a parte dele. Ele não faz a nossa. Vamos limpar, vamos desintoxicar, vamos desinflamar. Esse é o caminho. Se tem aqui milhares e milhares e milhares de testemunhos todos os dias transbordando aqui no meu Instagram, transbordando aqui no meu consultório, na minha empresa, a gente ajuda milhares de casais, por que você vai continuar paralisada? Por que você vai ficar no sofá? Por que que você vai deixar com que as mensagens, com que as falas das pessoas, os profissionais ridículos, plantem na sua cabeça e tirem sua força? Não. Ontem mesmo eu respondi uma jornalista que começou, Juju, inclusive. Me ajudem a ajudar a Juju. Manda para ela essa live. É uma jornalista que estava comentando que estava fazendo não sei quantas FIVs e todas tinham dado errado e ela começou o processo de novo. E eu mandei assim, viu? Tudo bem? Você fez o processo de limpeza completo antes de tentar a FIV de novo? Ela falou assim: que isso? Mônica, o que é fazer limpeza? Gente, as pessoas não sabem. E a nossa bênção chega muito mais rápido quando a gente evangeliza, quando a gente contribui, quando a gente ajuda as pessoas. Encaminha essa live, encaminha os conteúdos para o marido, para outras mulheres, 5, 10, 15 casais, grupo da igreja, porque sempre tem alguém querendo muito ser mãe sofrendo calada. Sempre tem alguém de 1 a cada 5 casais não consegue engravidar. Só que eles não sabem que precisa limpar. Quanta gente que está inflamada acima do peso e não sabe que é isso? Porque aí o especialista fala que, mas você não tem nenhuma doença, continua tentando. Quantas pacientes minhas que ouviram do médico falar assim, olha, você tá seca já, não tem mais nada aí, vai adotar. Será? E no coração, sentindo que ainda tem chance, que ainda tem uma luz, que ainda tem uma esperança. Então, se essa chama tá aí no seu peito e você sente que você tem a chama da esperança, não desista, não é a hora de virar a página. Olá, já desparasitei, estou mudando a alimentação, estou suplementando. Amém! Para de falar que já fez de tudo, sempre tem uma coisa que a gente não conhece. Não é à toa que eu e minha equipe, a gente vai para. Acabei de ir para congresso faz 5 dias, vou essa noite novamente para congresso, ficar mais 3 dias. Para quê? Para estudar, para atualizar, para trazer coisa nova, acessível, que dá para pôr em prática. Olha lá, Júlia, eu estou me sentindo bem melhor depois que passei pela consulta com a Nutri da sua equipe. É totalmente diferente a suplementação. Arrasou, feita para você, querida.
Não é algo pronto comprado em farmácia. Amém. A gente trata o quê? Com muito carinho, com muito acolhimento, com muito amor envolvido. Porque cada uma de vocês não são mais uma. Vocês são especiais. É a Carmen, é a Pati, é a Luzia. Por isso que o Código Ser Mãe, que é o nosso próximo evento, é para acolher todas vocês que querem entender como destravar esses códigos da fertilidade, para não deixar nenhum tipo de conteúdo ficar para trás e poder colocar em prática aquilo que dá com aquilo que você tem. Você precisa estar no nosso evento. E quem não se inscreveu ainda, aqui, ó, comenta fralda agora nos comentários para destravar o seu convite, já vai chegar no seu direct. Se não chegar, vem no link da bio, tá lá também, ou nos stories, tá? Senão você comenta fralda. Fralda de bebê mesmo, fralda, que eu te mando o convite. E para quem estiver assistindo a gravação depois ou vendo pelo YouTube, vai ter um link aqui abaixo para você se inscrever. Nosso evento acontece dia 30, dia 1 e dia 2, 3 dias à noite. Serão encontros ao vivo comigo e eu vou te ensinar exatamente o passo a passo para destravar a vinda da maternidade. Então, você vai aprender de fato a rota e a gente já está aqui ó, com muito conteúdo esquentando para o nosso evento. Então, recapitulando, não deixem a oportunidade passar na frente de vocês e vocês não agarrarem. Não deixe a preguiça, não deixe o desânimo, não deixe o papo da pessoa que não... Gente, se espelhem em mentores, em profissionais que sabem do que está falando. Não deixa qualquer pessoa influenciar a sua cabeça. Só se espelhe em pessoas que sabem do que está falando, que já tiveram resultado. Não é por acaso que eu já tenho o Lorenzo e vai fazer 10 anos esse ano. Eu demorei 52 dias para engravidar. Por quê? Sendo que a médica falou que eu não ia ser mãe? Porque eu fiz a rota da fertilidade em mim. Eu desparasitei, eu limpei, eu desinflamei, eu desintoxiquei, eu e meu marido. Não era porque a Moni já era nutricionista que eu não tinha dificuldades. Eu tinha. Trombofilia, ovário policístico, problemas na tireoide, baixa reserva ovariana, menopausa precoce, que é mais do que 5 diagnósticos, mas não estava pronta. Por que que o meu bebê não vinha? Porque eu não estava pronta. E você não tem que nascer de novo. Você não tem que falar, nossa, então eu tô ferrada. Não tem chance para mim. Claro que tem. Eu tenho uma aluna que precisou perder 50 quilos para engravidar. Tem paciente que perdeu 20 quilos para engravidar. Eu tenho paciente que mudou todo o cenário da vida dela e a rotina e pôde engravidar. Está em suas mãos fazer a sua parte, só que você não precisa adivinhar, você não precisa fazer sozinha. Eu estou aqui para te dar o caminho. É só você escolher querer vir junto. Então, eu vou te esperar em todas as aulas, eu vou te esperar no Código Ser Mãe sem falta e você vai tomar o rumo da sua vida para viver a maternidade este ano. Anota aí que é este ano. Tô dando a minha palavra. E ó, seguinte, a caixinha tá aberta. Ó lá, passei pela consulta, estou desparasitando e aguardando as fórmulas. Também estou aguardando o kit do chás e o shot. Querida, que demais! Arrasou, animadíssima. É assim a gente tem que fazer. A gente tem que dar prioridade, mudar o foco. O que eu quero agora? Para isso acontecer, o que eu preciso fazer? E tirar o que atrapalha. O foco é a maternidade. A gente não pode colocar outros planos na frente porque a maternidade tem pressa. A maternidade tem prazo para acontecer. Muitas outras coisas você pode deixar para o ano que vem. Isso não. São 7 chances de engravidar esse ano. Então, eu vou deixar o resumo. Quem não entrou, digita fralda. Quem não encontrou o link no direct, vai no link da bio ou na descrição do vídeo, ok? E nós falamos hoje sobre a desparasitação. Recapitulando, existem sintomas: bruxismo, cansaço, estufamento, diarreia, cólica, acordar à noite, ficar irritada, dermatites que podem estar relacionadas a vermes. A gente falou também de desbiose e síndrome fúngica, candidíase, giardia, micose, frieira. Nós falamos que existem testes como o eosinófilo do hemograma, que se estiver acima de 4, principalmente, precisa desparasitar. Nós falamos também que existem testes nas fezes. Teste comum de fezes não adianta. Por que teste comum de fezes não adianta? Porque tem verme que não fica só no cocô. Ele, ó, anda. Ele anda no corpo. Então, de que adianta fazer exame básico de fezes? Não adianta. Às vezes você vai fazer, vai dar normal e você vai continuar com o verme porque não tratou. Desparasitação natural não é com remédio, não é
Danita, nem ivermectina, nem albendazol. Se você fez com seu médico, ok, só que esses remédios, eles tiram 15 tipos de verme. A desparasitação natural com alimento, com tintura, tira 150 tipos, entende? Então, é para fazer uma limpeza completa. É para todo mundo fazer desparasitação? Não, mas 1 a cada 3 precisa. A OMS preconiza que existe esse tanto de gente, mais de 30% da população, com parasitose. O que eu posso fazer a partir de agora? Eu posso incluir chás, vou deixar no resumo. Posso incluir semente de mamão, cúrcuma, chá de hortelã, alho, óleo de coco. Coisas básicas, simples, no seu dia a dia que já começa a melhorar. Protocolos mais profundos e completos são feitos a nível personalizado, na fase 2 da rota da fertilidade. Com as nossas pacientes, a gente faz isso. Por enquanto, você aguarda o nosso Código Ser Mãe, que é o nosso evento, mas lá na terceira aula eu vou te contar detalhes como você pode se tornar nossa paciente, inclusive, e seguir juntas, alinhada, passando pelas nossas consultas, sendo guiada, pega no colo, para a gente não deixar você sozinha jamais e ver o seu bebê chegar. Em nome de Jesus. Querida, para pegar o resumo detalhado, digita a fralda então e entra no grupo VIP. Se você já está no grupo VIP, logo mais o resumo vai estar disponível para vocês por lá. Assiste a aula novamente com o maridão, encaminha para pelo menos 10 amigas, bota em todos os grupos porque a gente pode mais. A gente pode fortalecer a nossa comunidade de futuras mamães, parar de ter tanta infertilidade no mundo assim e ter muito mais conhecimento, porque ele é transformador. Espero vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Ansiosa para consulta sexta. Até. Beijo, beijo. Tchau, tchau.